Presta atenção nessa notícia, porque depois de uma série de reuniões na sede da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, lideranças políticas realizaram uma greve nesta quarta-feira. A medida é uma retaliação contra reduções do repasse de verbas do Fundo de Participação dos Municípios. Chefes do Executivo Municipal estão insatisfeitos com os repasses do governo Lula e alegam que os valores não têm sido suficientes para arcar com as necessidades básicas desses municípios. Um dos nomes, inclusive, que liderou esse movimento é o prefeito Ivo Rezende, de São Mateus do Maranhão, que apoiou Lula nas eleições. Vamos começar com José Maria Trindade. Zé, prefeitos insatisfeitos fizeram o L e provavelmente se arrependeram, foi isso? E vai piorar. A situação para prefeitos e governadores vai piorar. As menores prefeituras que dependem do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, vão passar mais dificuldades. Isso porque o presidente Lula acaba de assinar ali, sob pressão, um acordo com o Congresso Nacional e na medida provisória que alterou o valor, atualizou o valor do salário mínimo, né? E já está em vigor, mas houve modificação e atualizando a tabela de contribuição do imposto de renda à pessoa física. E um dos componentes deste fundo é exatamente o imposto de renda à pessoa física. E aí o governo deu aquela história, né, de fazer homenagem com o chapéu dos outros. Então vai diminuir o FPM. No governo anterior, do ex-presidente Jair Bolsonaro, os prefeitos e governadores nadaram no dinheiro, porque a gestão era muito no sentido de desconcentrar em Brasília. Ele dizia sempre que precisa mais Brasil do que Brasília. E foi o que aconteceu. O país desenvolveu na base, os municípios ficaram muito bem, tanto é assim que os governadores, na sua maioria, foram reeleitos, porque tinham dinheiro em caixa. Os prefeitos populares, porque tinha dinheiro em caixa. Mas agora começou uma época de concentração em Brasília. E esse dinheiro sendo concentrado aqui em Brasília falta lá na base, falta lá para o prefeito, falta para o cidadão. Lembrando que ninguém mora na União e ninguém mora no Estado. As pessoas moram no município. É lá que está a primeira necessidade, inclusive o ensino fundamental e o atendimento à saúde. Porque o SUS atende exatamente no município. Não existe o SUS nacional e nem estadual. Então, é uma estratégia de concentração dos recursos aqui em Brasília, forçando os prefeitos virem buscar dinheiro, pedir dinheiro com o Pires na mão e só volta com dinheiro quem é aliado. É uma estratégia do atual governo de concentrar aqui em Brasília e os prefeitos têm razão em fazer essa manifestação. Seguimos com análise com muita opinião. Estamos tratando justamente de uma situação inusitada. Você que está em casa já ouviu falar que uma prefeitura suspende serviços, entra em greve por conta de diminuição nos repasses da participação dos municípios, ou seja, o governo federal diminui os repasses para os municípios e por essa razão prefeituras entram em greve. Roberto Mota, isso é sintomático, hein? Quer explicar exatamente o que está acontecendo no Brasil? É só trazer esse caso e mostrar para a população. Prefeituras em greve, Mota. Isso parece uma cena, um capítulo de um livro do Gabriel Garcia Marques, né? Do Realismo Fantástico. Não só a prefeitura em greve, são os prefeitos em greve. Eu preciso entender isso, como é que os prefeitos fazem greve, né? De qualquer forma, é mais um acréscimo para o clube dos desiludidos. Aquela turma que, incompreensivelmente, para mim, para muita gente, acreditou no inacreditável. Que nem diz aquela música, acho que é do Roberto Carlos, né? Daqui para frente tudo vai ser diferente. E não foi. Olha, a gente avisou. Agora eu queria chamar a atenção com um aspecto dessa notícia. Que tristeza você constatar que as prefeituras têm que ficar de pires na mão à espera de uma esmola do governo federal. Que tipo de federação é essa que tem estados e prefeituras que não conseguem se sustentar sozinho? Assim, incompreensível. Eu acho que é o aspecto mais bizarro desse episódio. Pois é, só para atualizar, pelo menos. Mota. Vai lá, Zé, você. Essa fala do Mota é muito interessante, porque eu assisti aqui várias propostas de criação de novos municípios
E aqui no Brasil, criar município é bom porque vem sempre dinheiro de fora, né? Mas a gente vê em alguns países, nos Estados Unidos é um exemplo, né? Para se criar um município, basta fazer um plebiscito, criar, e aí a partir da criação falar, parabéns, criado o município, e assumam os serviços públicos, né? E aqui isso não acontece, mas a federação aqui é assim, é uma concentração de recursos federais, Mota, e uma concentração de serviços e demandas nos municípios. Tá tudo errado. Não dá, não funciona. Tá tudo errado, Zé. Você tocou num ponto que é fundamental. Você tem hoje um excesso de municípios. Aliás, tem proposta no Congresso Nacional para reduzir. Sim, reduzir o número de municípios. Fundir municípios pequenos, né? Fundir, é óbvio, mas tem que fundir. Porque cada município você tem um gasto. Eu estou vendo aqui as demandas dos prefeitos. Porque tem que ter dinheiro para pagar não sei o quê. Cara, arrecade gasto. Não tem que ter prefeito. Vereadores, Câmara Municipal, assessores, gabinete, por aí vai. Pelo amor de Deus, esses caras querem, todo mundo quer viver na boa, dentro do sistema, na Ilha da Fantasia. Na Ilha da Fantasia. E estão inventando moda. Imagina prefeito fazer greve. Daqui a pouco o presidente vai fazer greve porque não gostou do índice de popularidade dele cair. Agora, como está tudo errado, é o que o Mota falou. O nosso princípio federativo, até porque na origem a nossa federação ela não existe, né? Ela é, vamos dizer assim, ela foi idealizada e imposta, mas ela não consegue ser realizada na prática, e ela não é realizada na prática por governos como o do próprio PT, que concentra cada vez mais. Por que a proposta da reforma tributária ela é um descalabro? Por que estão discutindo, governadores estão desesperados com o tal do Conselho Federativo? Justamente por essa insistência em concentrar poder. Eu acompanhei os 3 mandatos e meio do PT. Tudo que era feito para concentrar poder. Até compras públicas eram concentradas na União. É o que? Eles querem ter o poder central. Isso é regime socialista. Quer ter o poder central para decidir quem merece ter recurso, quem não merece, aonde vai, para onde vai. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. Tá tudo errado. Tá tudo errado. A riqueza é produzida lá na ponta. Os estados, nos municípios, o imposto que você paga tem que voltar para onde você mora. Não faz sentido você jogar para outro lugar. Nunca deveria ter saído. As compensações elas podem ser feitas de várias outras formas. Vai lá, Mota. O imposto nunca deveria ter saído, ele não tem que voltar, ele não deveria ter saído. A maior parte do imposto tinha que ficar na cidade. Depois, o que sobra vai para o Estado e o que sobra vai para o governo federal. É assim que deveria ser. Só para dar uma ideia, Dantas, olha, em 2020 foram disputados 58.208 cargos de vereador. Cada cargo desse tem remuneração e benefício. Você sabe que em muitas cidades dos Estados Unidos, o equivalente à Câmara de Vereadores é uma atividade voluntária, não há remuneração. Tem assembleias legislativas em estados dos Estados Unidos que se reúnem periodicamente, não funciona o tempo inteiro, não. É tudo para reduzir. É como se fosse um conselho de condomínio, né, Mota? Isso aí. E só piora, Beraldo, vai lá, rapidinho, só completando, e só piora, porque as pessoas precisam entender o seguinte, quando você fala de eleição, a gente vai ter eleição municipal ano que vem. Os partidos, neste momento, estão começando a se organizar para essas eleições. Da onde vocês acham que vem o dinheiro para bancar essas eleições, para bancar os palanques municipais, as campanhas, que os partidos precisam montar para ter, imagina, candidatos, milhares de candidatos, de onde vem esse dinheiro? Cada vez eles querem mais dinheiro, de onde vem esse dinheiro? Vem do pagador de impostos. Prefeitos insatisfeitos, Beraldo. Pois é, mas o Brasil tem um problema de conceito. Não é o problema efetivamente do número de municípios, mas sim o motivo pelo qual esses municípios são criados. Quer dizer, eles, de fato, como se disse aqui, no Brasil se cria município para poder ter a estrutura da prefeitura, a estrutura da Câmara de Vereadores, os assessores, o carro, etc. E não importando o quão pobre é o município. Se você olhar para os Estados Unidos, que o Mota citou, você também tem muitos municípios. É fácil você criar um município
porque é uma iniciativa da sociedade. E você tem inúmeros municípios, talvez a grande maioria desses municípios norte-americanos tem como prefeitos, não são só os vereadores não, Mota, prefeitos, pessoas que têm outro tipo de atividade e tiram o seu sustento de lá, mas exercem o papel de prefeito para contribuir com a sociedade. Eu, certa vez, conheci um jovem advogado chamado Soares, esqueci o primeiro nome dele, foi eleito prefeito de Miami, continuou advogando numa banca de advocacia e se dedicava ali a ajudar a cuidar da cidade de Miami, uma grande cidade. Agora, por que isso funciona dessa forma? Porque nos Estados Unidos você tem as prefeituras das cidades e você tem um grupo de cidades que se reúne num condado. O prefeito do condado tem o papel de zelar pela integração daqueles municípios. E aí tudo vai funcionando sob fiscalização da população. Quando você tem esse tipo de representação, quando é fácil você ter ali pessoas envolvidas na gestão da sociedade, você tem a comunidade envolvida, você sabe onde mora o prefeito, você sabe aonde mora o vereador, você convive com ele, o vereador não tem moleza não, está lá trabalhando, cuidando da sua vida, ganhando seu dinheiro, cuidando da sua família e contribuindo para a sociedade. Agora, vamos olhar para o Brasil. A gente tem nas pessoas que moram, até nas grandes cidades, não precisamos falar só do Nordeste, não, grandes cidades do Sul e Sudeste, as pessoas não vão nem em reunião de condomínio. Quer dizer, como é que você estimula o envolvimento do brasileiro nos assuntos políticos, nessa percepção de que não é a política só de quem vai ser presidente que importa, não, mas sobretudo o prefeito, o vereador, porque essas decisões que são tomadas localmente é que impactam a nossa vida. Vai lá, Zé. É saudável aumentar o número de municípios e dividir estados. Eu vou confessar que eu era contra. Durante a Constituição, a Constituinte, né, que definiu a Constituição de 88, havia planos de dividir vários estados, inclusive Minas Gerais, em pelo menos 3 estados, Minas Gerais. O debate mais forte era o estado do Triângulo, né? Minas Gerais ficaria sem o Triângulo Mineiro ali, que seria o estado do Triângulo. E houve uma reação muito forte de Minas Gerais. E foi dividido o estado ali na Constituinte, né? De Goiás, Tocantins. Criação de Tocantins e Mato Grosso do Sul. São os exemplos que eu dou de progresso. Tocantins não existia quando era no estado de Goiás. Tocantins hoje é um grande estado. Da mesma forma, foi melhor para o Mato Grosso do Sul e para Mato Grosso. Qual é a diferença? É que aqui, quando se cria um município, houve uma proliferação de municípios depois da Constituinte, e aí o Supremo Tribunal Federal é que vetou. É porque exige plebiscito de um lado, plebiscito do outro, e exige também uma demonstração de saúde financeira. E os municípios não têm condições disso. Então, assim, qual é a diferença básica? É que lá, por exemplo, em Detroit, eu visitei uma cidade dominada por árabes. Dentro de Detroit, virou uma cidade. Então lá, dependendo evidentemente do estado, eu quero criar uma cidade aqui, cria, faz o plebiscito, cria e seja responsável pelas escolas, pela faculdade, tudo, vira polícia, uma espécie de condomínio, o raciocínio é isso. Aqui não, se cria um município e vai para o FPM. E o FPM é o mesmo bolo que vai se dividindo. Então assim, não dá. E as câmaras de vereadores, deixa eu te dizer uma experiência. Nelson Jobim era deputado, e entrou com um processo lá na revisão constitucional, que a Constituinte deixou uma chave para ser atualizada. E aí ele queria proibir pagar salários para prefeituras com menos de 20 mil habitantes. Vieram vereadores aqui e queriam linchar Nelson Jobim. Ele foi retirado da sala pela janela, porque os vereadores queriam linchar. Então, assim, faz sentido um vereador de uma cidade de 20 mil habitantes receber salário? Não.